O que é mais importante? Como se começa algo ou como se termina algo? Vamos ouvir na reflexão da palavra de hoje algo sobre isso que vai nos questionar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que amando a ti, amemos também os nossos irmãos. A reflexão de hoje é da primeira leitura de Gálatas, que diz assim: Irmãos, admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo, e de terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebeste, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar os homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar os homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme os critérios humanos. Com efeito, não recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação do próprio Cristo. Amigos e amigas que nos acompanham pelo sinal de esperança da comunidade Obra de Amor. Hoje a leitura do grande apóstolo, evangelizador Paulo, ele fala para os Gálatas, ele fala para nós. E ele começa a fazer um questionamento, ele fala assim: puxa vida, vocês abandonaram tão depressa o evangelho, abandonaram tão depressa Cristo. É lógico que aí há um sentimento talvez de estresse, talvez de raiva de Paulo, mas também de desgosto, vamos dizer assim, um sentimento de frustração. Mas ele não é maior do que a missão que ele é chamado, e ele se mantém firme. Ele vem questionar a cada um de nós que começamos bem, mas aos poucos vamos desanimando. Tem coisa que você começou bem, tenho certeza, e terminou bem. Mas existem algumas coisas que começaram bem e no meio do caminho não deu certo. Não é assim? É natural isso. Mas existem coisas que são fundamentais na vida, que nós temos que começar bem e ir melhorando. E não deixar que as coisas façam com que a gente vá, ao invés de melhorar, piorar. O exemplo que ele traz aqui é a questão da conversão por Jesus Cristo. Que começou, teve uma experiência com o Evangelho, teve um momento com Jesus Cristo, teve uma experiência com Deus e falou: não, agora a minha vida vai mudar. E começaram a mudar, mas de repente, por algumas coisas da vida, eles foram abandonando, algumas pessoas foram abandonando. E aí a gente tem que se questionar: será que eu também fui abandonando no caminho aquela convicção que eu tinha de seguir o Evangelho? Jesus narra no Evangelho a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e algumas sementes caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram, outras caíram no meio dos espinhos e os espinhos sufocaram, outras caíram nas pedras e nasceu, mas depois secou. E aí a gente vai ver que é o nosso processo de conversão. Precisamos terminar bem, sabe, gente, a nossa missão. Nós vamos terminar bem aquilo que a gente começa. Porque mais importante do que como se começa é como se termina algo. Você já viu, por exemplo, algo começar tão bem e terminar tão mal? Quando se começou foi uma festa, foi aquilo, mas depois foi um fracasso e foi uma ruína e foi algo terrível. Isso pode acontecer na nossa vida, pode acontecer nos casamentos. Quanto casamento começa com festas maravilhosas, coisas
lindas, supimpas, como eu costumo dizer, né? Os caipiras costumam dizer, supimpa, nossa, foi supimpa. Mas depois, o matrimônio, o casamento foi, ao invés de melhorar, foi piorando. Quantas pessoas começam, de repente, uma missão, e começa bem, começa empolgado, mas depois, por causa da decepção por alguém, decepção consigo mesmo, e outras coisas, ao invés de terminar bem, termina mal. Quantos governos começam bem, mas terminam mal. Hoje, São Paulo vai nos dizer assim, olha no caminho, porque é no caminho que você vai ver o final. Então é preciso corrigir o meio. Talvez o começo está bom, foi bom, mas é preciso olhar pelo meio, pelo caminho. Como estou no meu caminho, no meu processo de conversão? Como estou no meu caminho, no meu processo do meu chamado? Nós estamos no mês missionário, outubro é o mês das missões. E nós da Obra de Amor estamos também fazendo uma campanha missionária, uma campanha vocacional. Como está a tua vocação? Como está o seu chamado? Tem algo aí que fala assim, o meu chamado não está caminhando bem e pode terminar mal. E Paulo está dizendo isso para nós. Olha, se está caminhando, não está legal, é preciso reacender, é preciso reavivar, é preciso viver, é preciso procurar o caminho. Se é arrependimento, se é confissão, se é correção de algo, tem que ser feito a correção do trajeto. Deus tem chamado homens e mulheres a evangelizar. Deus tem chamado homens e mulheres a levar outros homens e mulheres para Jesus, para o Evangelho. Deus tem chamado homens e mulheres a levar o Evangelho. Se você sente um chamado e sabe que de repente tem algo aí, deixa Deus falar e deixa Deus me indicar o caminho. Nós estamos chamando aqueles que têm um chamado a missionário, um chamado a ser missionário e missionária, a caminhar com a gente. Então, nós estamos convidando você, venha ser um missionário, venha ser uma missionária. Senhor, olhai por todos nós, todas as pessoas que de repente têm algo que começou bem, mas hoje não está bom, não está bem. Livra-nos do mal de terminar mal, Senhor, a nossa missão. Terminar mal a nossa família, o nosso casamento. De terminar mal o nosso chamado primeiro. A nossa conversão, a nossa experiência com o Evangelho. Livra-nos do mal, Senhor, de terminar mal o nosso carisma, a nossa vocação. Preserva-nos do mal. Estenda vossas mãos sobre nós, sobre quem está nos acompanhando e reanima, reaviva o nosso chamado. Reaviva o ardor missionário, porque o mundo precisa de receber o Evangelho. Abençoa quem hoje o Senhor escolhe para ser um missionário ou missionária. Ó Espírito Santo, inflame em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Se você sente um chamado missionário, quer experimentar o carisma da comunidade Obra de Amor, acesse aí as nossas mídias sociais, mande uma mensagem, mande lá no direct, mande lá nos comentários, para que a gente possa responder para você. Em janeiro estaremos abrindo para novas vocações, para novos caminhos missionários. Se você sente um chamado a ser missionário, a ser missionária, vem fazer a experiência. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta o vídeo, encaminhe, se inscreva no canal, acione o sininho e ajude a gente aí a evangelizar. Deus abençoe a todos.